começando mais um resenha aqui pelo canal Pidemoa. Vocês sabem que quando deu resenha online é porque deu merda. Deu merda. É o plantão da Globo, né? É o Hoje eu não quis fazer a musiquinha não, mas vocês sabem que quando tem resenha online é porque pintou uma parada que a gente não podia deixar passar e normalmente essa parada deu merda. É polêmica, é sempre polêmica. É sempre polêmica, é isso aí. Bom, vamos falar sobre agora. Rufem os tambores. Já tá no título, já tá na thumb, mas tudo bem. Verdade. Todo mundo já sabe o que a gente vai falar. Nós vamos falar de Luísa Sonza e o racismo estrutural. Solta a vinheta! Uma vez, vinheta Sonza. É uma vinheta que deu merda também. Eric, por favor, conte-nos o caso para quem está assistindo esse vídeo e não sabe do que estamos falando, apesar de eu achar difícil. Beleza. Bom, primeiro, por que esse caso primeiro eu vou explicar o que aconteceu, qual foi a data e por que esse caso voltou à tona, né? Lá em 2018, uma advogada chamada Isabel Macedo de Jesus, ela estava num restaurante, né, lá em Fernando de Noronha, dentro de uma pousada, e ela foi abordada pela Luísa Sonza, que fazia show no local, perto ao palco, e ela foi solicitado para ela que deu um tapa no ombro dela e falou assim, me traz uma água aí. E aí, naquele momento, ela ficou sem reação, porque ela entendeu que, tipo assim, ela considerava que ela trabalhava ali pela condição, pela cor de pele dela. Pelo seu tom de pele foi a questão. E aí a Luísa Sonza falou assim para ela ficou parada olhando, não fez nada, a Luísa Sonza falou assim, você não trabalha aqui? Ela perguntou, o que faz pensar que eu trabalho aqui? Ela falou, não é isso que você está pensando. Foi o que está escrito no boletim de ocorrência e foi a questão que a Isabela trouxe, né? Que foi até que acabou processando a Luísa Sonza por isso, né? E por que esse caso voltou à tona agora? Esse é um caso de 2018. Ele voltou à tona primeiramente em 2020, né? Relativo à acusação que a Luísa Sonza recebeu, e agora em 2022 ela botou um pedido de desculpa na rede social dela, afirmando que isso foi parte, que o que ela fez foi um racismo estrutural, pedindo desculpas, e por isso que agora isso voltou à tona, né? Para vocês entenderem, isso faz em torno de mais ou menos uma semana que esse pedido de desculpa foi postado nas redes sociais da Luísa Sonza, né? E a gente vai discutir agora, né, de certa forma, primeiro, o que é racismo estrutural, né, claro, e o que a gente acha disso, se foi uma situação assim, e algumas outras polêmicas sobre o assunto. Beleza, alguém aí pra gente, vamos começar essa rodada falando primeiramente, vou ter que chamar o nosso Eric Faria aí novamente para dizer como foi o pedido de desculpas dela. Então, antes de eu citar isso, acho que seria bom para a gente primeiro explicar e contextualizar para a galera, o Gabriel vai passar isso para a gente, o que seria racismo estrutural? Primeiro. Então vamos lá, o âncora do âncora. Foi isso combinado há 5 minutos antes de começar a gravação. Eu não entendi também. Cara, ele esqueceu. Isso aí é o Alzheimer estrutural. Você está com preconceito com uma pessoa idosa que esquece as coisas, porra. Vem cá, tu tem que se decidir. Você é novinho ou você é velho? Eu sou velho, mas com espírito jovem. Tá na meia idade, né? Tá na meia idade. Tô na meia idade, Mas tudo bem. O que é racismo estrutural? Então, o racismo estrutural é algo que a gente vê principalmente em países onde se houve o advento da escravidão, né? Principalmente a escravidão de pessoas negras, de africanos negros, né? Então, o que acontece? A gente, no Brasil especificamente, foram mais de 300 anos de escravidão de africanos. E aí é óbvio que nos meandros da nossa sociedade, por dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade escravagista, existe coisas no nosso subconsciente que a gente vai usar que, enfim, a gente pode não ser racista, mas a gente vai usar algumas coisinhas que podem ferir, como foi nesse caso da Luísa Sonza. Por que ela achou que a menina trabalhava ali no restaurante?
Porque ela era preta. Porque a ideia é, tipo, o preto, ele serve para trabalhar. Ele serve para ser o nosso escravo, para servir. Obrigado, Eric. Serve para servir. Né? Então, ela pode não ser racista, a Luísa Sonza. Mas essa questão está muito intrínseca na gente. Né? A gente ouve nas nossas casas, eu sei porque eu ouvi muito quando criança, que preto, quando não erra na entrada, erra na saída. Aí fala, não, mas isso aí não é racismo, isso é só uma brincadeira. Não é brincadeira. Isso é uma questão que vem de lá de trás do nosso período escravagista. Então, enfim, espero ter resumido bem. E dentro disso que ele falou, né, porque que também já respondendo a questão que o Nareva tinha me perguntado, o Fabinho tinha me perguntado. Obrigado. Antes. Gosto dessas correções. Gostou das correções? Né? Ficou bom, ficou bom. Sentiu? Porque a gente tá aqui. Se o cara não gosta, a gente entendeu? Tá isso aí. Mas que eu não gosto, é que eu quero usar meu nome artístico, que é Fabinho. Uma merda. Mas a gente que nomeia. Vamos chamar de Nareva, é melhor. Nareva é meu nome, porra, meu nome mesmo. Não quero. Eu quero separar o artista da pessoa, entendeu? Entendi, tá bom então. E a grande questão nisso foi também uma coisa que acabou ficando ruim para a Luísa Sonza, foi que em 2020 ela deu uma declaração no Twitter, tá? Em setembro de 2020 também, dia 17, onde ela falou, gente, tudo isso é mentira. Não acreditem nisso. Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é o meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais. Essa acusação é absurda. Essa frase é clássica, né? Quem me conhece sabe. Tipo assim, eu tenho um amigo preto, sacou? É a mesma coisa, meu amigo. Entendeu? Então, ela quis dizer, já que vocês veem o quanto eu defendo essa pauta, por que eu seria racista? Sacou? Então, ela não entendia que ela teria sido racista por ela achar que ela não é. Não necessariamente uma pessoa racista não pode ter um ato racista, foi o que o Gabriel falou. Esse ato foi um ato racista. Ela pode não ser racista no seu dia a dia, mas foi um ato racista. Sim. Entendeu? Então, é um questionamento que ela mesma não entendeu na época, né? Mais uma questão que eu tenho, que eu já vou passar logo em seguida pro Lucas, que assim, e aí, Lucas, você acha que se fosse um artista que não fizesse parte da turma da lacração, da turma que defende isso, teria sofrido represálias ou não? Com certeza. Você vê que isso se estende não só à classe artística, mas também a outras coisas, a classe política também, porque certas atitudes, quando tomadas por determinado viés, entre aspas, político, né, como você disse, a lacração, eu acho que as atitudes tomadas também são diferentes, porque eu acho que também é um pouco do que você falou, de, ela defende isso, mas ela errou, mas ela, entre aspas, ela ainda defende, entendeu? Enquanto o outro lado é visto como sempre o errado da história. Nós tivemos a situação até do Cossielo, também há anos atrás, onde ele mencionou a questão do Mbappé. Copa do Mundo 2018. Isso, ele falou sobre a questão do Mbappé, que ele seria muito bom no arrastão, né, numa praia, porque por ele correr muito. E aí isso fez uma chuva de críticas a ele, né, o pessoal na internet, e aí ele foi muito cancelado. Perdeu patrocínios, perdeu seguidores, todo mundo não queria ligar a imagem dele ao Cossielo, né? Obviamente tudo passou, claro, ele pediu desculpas, ele viu que errou, como a Luísa Sonza também fez, só que a questão é, por que para ele teve esse tipo de represália e para ela não? Foi um caso que, quando eu joguei em pauta aqui para ser discutido, muitos de vocês nem sabiam que esse caso tinha acontecido. Verdade. Não sabia, eu não sabia. E assim, eu queria dizer o seguinte, a piada do Cossielo, bom, segundo ele, estava ligado à velocidade do cara. Então, isso independe dele ser preto ou branco. E eu não duvido disso, não. Também não duvido, não. Talvez até o racismo seja... E a atitude dela... Aquela frase poderia ter uma reação, né? Ele tinha que pensar um pouquinho. Pensar antes de postar, né? A atitude dela, não. Tava bem claro que você é negra em Fernando de Noronha, preta, né? Que agora tem que falar preto. Você é, com certeza, uma serviçal aqui. Cara, eu não gosto muito de usar o termo atitude... Assim, a atitude foi racista, mas eu não gosto de usar muito o racismo, usar isso, porque a gente já andou falando aqui no canal, até dando umas explicações aí sobre termos mesmo. Mas, sem dúvida, foi preconceituosa. E aí, isso aí foi preconceituoso. Ela já tinha preconceito de que aquela pessoa, por ser preta,
seria uma trabalhadora e não uma hóspede, né? Então, isso aí... Mas quero engrossar o caldo aí do Eric e do Lucas, dizendo que é muito difícil quando a turma da lacração erra. Eles mesmos sofrem para pedir uma desculpa simples, que é foi mal, errei. Era só falar isso, foi mal, errei. Não precisa falar mais do que isso, porque realmente eu acho que ela é uma pessoa aí que traz aí uma defesa, mas ela podia falar foi mal, errei. Mas por ela estar no bonde da lacração, ninguém cai de pau em cima dela, né? Sim, essa que é a minha questão. E assim, eu sou um cara que eu abomino ser uma coisa que tenha preconceito. De tudo que... Cara, a pessoa sentir preconceito pela cor de pele de uma pessoa, pela orientação sexual de uma... Cara, isso é tão absurdo. Mas é tão absurdo que eu não entendo isso. Então, eu não tô aqui defendendo que um lado possa ser. Eu só tô defendendo que, para mim, a represália tem que partir para qualquer pessoa. Eu não quero que você bata na pessoa na rua, eu não quero que você xingue a mãe dela, não. Eu só quero que você chegue e fale assim, Luísa Sonza errou. Tão quanto seria qualquer outro cantor que não fizesse parte disso. Tá? Obviamente a gente está questionando, está falando sobre um movimento político, não tem como a gente deixar a política de fora desse assunto, porque vai levar para esse assunto, mas atores que, por exemplo, como o caso do Gustavo Lima, se ele fizesse um ato desse, com certeza a reação que seria em torno da mídia, em cima dele, seria muito maior. Muito mais pesada. Muito maior, pelo viés político que ele tem. Então eu acho o seguinte, ele também... Não duvido que a Luísa Sonza... Não acho, quer dizer, que ela seja racista. Não acho mesmo. Também não. Mas ela tomou uma atitude errada e o mínimo era pedir desculpa. Sim. Exatamente. Peraí. Deixa o carro passar aqui na rua. Não, enquanto o carro passa lá, porque eu não tô nem ouvindo esse carro. Eu também não tô ouvindo, não. Só para completar o que você estava falando, o Fabinho, né, a gente tem atitudes racistas todos os dias. Todo mundo mesmo que seja um pouquinho assim, sabe? Para falar sobre outra questão do racismo estrutural, quando a gente tem aquela mesinha que fica do lado da cama, que a gente chama de criado mudo, isso é uma atitude racista, por mais que ninguém preste atenção nisso. Né? Porque o criado mudo, na época da escravidão, era um escravo, um escravizado, que ficava ao lado da cama, disponível durante o sono do patrão, do senhorzinho, enquanto ele ficava ali, em pé, calado. Por isso que se chama criado mudo. Então é legal a gente falar mesinha de cabeceira, é muito mais bonito. Né? Eu não gosto dessa definição, não, mas eu vou respeitar a sua opinião. Eu acho mesinha de cabeceira? Não, o criado mudo. Não ligo pra isso, não. Tu não é preto, tu não sofre. Não, acho que não tem nada a ver. Assim, eu só imaginava assim, que você teria um criado que não fala, que é um móvel. Não, mas você não entendeu. Eu entendi a história, eu sei o histórico da origem da palavra, mas... Então, se você entendeu, você já sabe que não tem que usar. Mas eu acho que hoje não precisa falar mesinha de cabeceira, não. Dá pra falar isso aí, porque eu acho que hoje não faz mais sentido, mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Prefiro não falar. Mas assim, então, essa questão que eu tenho, podem me criticar, falar, mas ele tá defendendo. Cara, eu não tô defendendo. A questão é que só eu acho que a represália tem que existir para qualquer pessoa. Racismo é errado, uma atitude racista é errada. É certo que ela tenha que sofrer o mínimo de represália. Como eu falei, a gente já fez um programa sobre cancelamento, e tem isso até no Instagram do Piremoço. Se você falar, tem eu falando. Eu acho que a pessoa tem que receber um tipo de cancelamento. Eu falei sobre isso. Eu acho que tem que receber um tipo de represália para a pessoa saber que errou. Agora, a pessoa pediu desculpas, falou, gente, eu errei, eu não quero continuar. Isso é o ponto. Aí que tá a parada de a gente diferenciar a pessoa que merece continuar recebendo para a pessoa que não merece, porque ela já admitiu que errou. Agora, se a pessoa realmente, não, mas eu vou continuar sendo assim mesmo, não acho que foi, aí sim é um erro. Mas também isso não vai acontecer, né, Eric? Porque sabe das consequências. A Luísa Sonza, em 2020, 2 anos após o acontecimento, ela ainda não acreditava que ela tinha ela desmentiu, ainda até falou que a menina estava inventando, né? Falou que era mentira aquilo tudo. Não, mas assim, vamos lá, vamos polemizar. Só piora a situação. Vamos polemizar. Ela não reconhecia o ato dela ou ela queria justificar? Cara, eu acho que ela não reconheceu o ato dela. Não reconheceu, também acho. Eu acho que ela chegou até a desmentir, não foi isso? Que ela falou que não ocorreu. Isso aí é uma coisa. Ela falou que era tudo mentira, que não acredite, que ela jamais ofenderia uma Isso é feio. Isso aí é feio. Porque ela podia estar
a gente viu no BBB o caso do... que é cantor sertanejo, que falou do cabelo. Rodolfo. Você via que ele não entendia o que ele estava falando. Entendeu? Então, ele ficou um tempão para entender o que era. Entendeu? Ele falava, mas eu também sou de origem negra. Aí o Thiago lá falou, não, mas não tem nada a ver isso. É que independente de você ser... Entendeu? Então você vê que o cara era uma coisa... É o que a gente fala do racismo estrutural aí. Tá tão dentro dele que ele não conseguia entender. Isso é uma coisa. Outra coisa é passar o pano. Tu sabe que fez e ficar falando, não fiz não. Que eu acho muito mais feio. Ele nunca negou que ele tenha falado aqui. A questão foi que ele nunca negou que ele tenha falado. Tá? E ele a questão foi dizer que para ele aquilo não era racismo. Não era, exatamente. Ele não negou que a situação tenha acontecido. Por isso que eu fiz essa pergunta. A Luísa Sonza não entendeu o que fez ou tentou fingir que não fez? Eu acho que ela não entendeu mesmo que o que ela fez foi racismo, entendeu? E aí isso é muito uma falha dessa galera da lacração, como vocês falaram, né? Do tipo, não, todo mundo faz, todo mundo é racista, mas eu... O meu é diferente, meu. Eu não posso, eu não tenho como ser racista. Eu não tenho. Olha só o tanto de pauta que eu luto contra. Olha aqui. Exatamente. Mas aí, quando eles cometem essa falha, fica tipo, não, mas espera, eu? Não. Eu sou indestrutível, eu não posso fazer isso. Exatamente. E que é diferente, como eu falei. Ela mesmo namorou o Vitão aí, que é um cara que é perceptível a origem negra dele, fácil. Né? Porque tem gente... Ele não. Hã? Ele não é preto, não. Eu acho que ele é bem cabelo enrolado, morenão. Olha aí o negócio. Fica quieto. Não, eu tô querendo dizer o seguinte. Eu acho que ele tem... Por exemplo, tem muita gente que tem uma... É porque no Brasil... O Vitão, se ele não ele seria o quê? Pardo? Eu acho que se ele não for pardo, ele é queimado de praia, porque o cabelo dele é loiro, meio loiro. É porque, assim, já tem um outro estudo que a gente tinha que fazer com o professor Geraldo, para entender se a pessoa necessariamente, porque, assim... é mestiço. É mestiço, é ligado ao todos cabelo, somos. O tipo do cabelo... Todos somos. Entendeu? Olha só, porque tem uma questão... No Brasil, eu já falei isso em outros programas também, a gente tem um problema que é cor de pele, e nos Estados Unidos é sangue. Se você for louro de olho azul, mas o teu pai for negro, você tem sangue negro. E aí, eu entendo isso como o racismo de verdade, que a pessoa não gosta da raça negra e de nada que derivou dela. E isso, para mim, é o verdadeiro racismo. E aqui no Brasil, é uma questão de preconceito e discriminação, porque se você tem o pai negro, a mãe negra, e você nasceu moreninho, entendeu? Eu sou branco. E não é verdade. Assim, então a gente tem essa... Quando eu usei esse termo, é porque eu penso muito na discussão que vem lá americana, que é uma questão de sangue. No Brasil todo mundo cara. Como eu falei, eu sou branco. Não tem como ser uma questão de sangue. São negros. Entendeu? No Brasil não tem como ser uma questão de sangue, porque todo mundo... Todo mundo tem. Exatamente. Todo mundo por exemplo, se a gente parar para pensar, tem a cor, tem o preto e tem o branco. Se você juntar os dois, vai na cor mesmo, né? Na parte vai dar cinza. Vai dar cinza. Não dá preto claro, nem branco escuro. Entendeu? Não tem essa definição. Então, é pardo, é um pardo, exatamente. Pardo. A galera fica com essa definição. O pardo é uma característica estritamente brasileira. Né? Não existe a cor parda fora, tipo, ou é, sei lá, indígena, ou... Entendi. Mulatos, como eles chamam lá fora também, mas... Pardo é só a gente. É só o Brasil, eu não sabia disso, legal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não gosto de falar com a pessoa assim, essa pessoa é racista. Mas porque, o ato... Não, porque o ato é racista, pode não querer chamar, mas a gente tem que falar a atitude, sim. Mas eu tô falando assim, porque para mim, o cara que é racista, que eu já falei em outros programas, eu gosto muito das palestras do Paulo Cruz, que é um professor que é negro e fala... E ele fala assim, cara, o racista, ele não nega. O cara que é racista é Ku Klux Klan. Ele vai falar assim, eu não gosto, mesmo se tu for lourinho, mas teu pai for negro, eu não vou gostar de você. Se você for amigo de negro, o cara já não gosta de você. Sim. Tá entendendo? Sim. Então, esse é o racista. Então, mas aí tem o racista... É o racista raiz.
É o racista estrito senso. Hoje tem isso, né? Entendeu? Aí, tipo assim, então eu não acho que ela seja racista, assim como a gente falou aqui também que não acha que o monarca era nazista, mas tomou uma atitude racista e tem que reconhecer. Não, o monarca é burro, né? Outra coisa. O monarca está num outro patamar, ele é burríssimo. Entendeu? E que são pessoas que... É burrismo. Levando para o que o Eric falou, é o seguinte, quando essa pessoa que, cara, vocês já falaram aí, por mais que a gente aqui não defenda o racismo, seja contra e levante nossa bandeira, faça 1000 programas sobre isso que a gente vira e mexe está fazendo, a gente também não é racista, mas de vez em quando você cai numa atitude, uma atitude que você consegue até às vezes só vale você falar assim, foi mal. Sim. Exato. Às vezes você também começa a até ver no seu meio, né? Por exemplo, você vai num shopping, aí tem uma pessoa negra, ela entra numa loja. O segurança, ele já começa a falar no radinho, já vê alguma coisa assim. Ou então tem uma pessoa andando na rua, e aí tem outra pessoa vindo na contramão, né? E aí você vai lá, vê que aquela pessoa tá vindo na sua direção, você atravessa a rua. Sim. Entendeu? Tem muito disso. Eu já passei por isso no shopping, né? Eu não, né? As pessoas que estavam comigo. Eu estava com um grupo de pessoas negras, pessoal de chinelo, carioca andando no shopping, né? De chinelo, bermuda. E aí, esse pessoal entrou numa loja de roupa. A vendedora ficou tão escaldada que ela chamou o segurança. O segurança entrou na loja, foi acompanhando eles e eu do lado de fora. Olhando aquilo. Cara, pra quem não acredita nessa porra, maluco, você compactua com isso. Porque isso é nítido, tá na nossa cara que essa porra existe. Não, tá na cara. Cara, eu vou te falar. Condeno a atitude da pessoa, mas não julgo, sabia? Assim, acho que é uma atitude errada, mas não julgo. Sabe por quê? Porque isso é muito comum. Isso é estrutural. Isso é racismo. Sabe por quê? Você tem que orientar, você tem que chamar a atenção dela, mas você não pode julgar, tipo assim, de uma forma de... Porque tem gente que acha que, tipo assim, caralho, meu irmão, eu vou matar essa pessoa é uma racista. Cara, às vezes essa pessoa pode errar, você que tá julgando pode errar. Então você tem que ensinar. Cara, mas é aquilo, se a pessoa manter com erro, que é o problema. E geralmente, muitas pessoas acabam apontando isso. Racista, não sei o que lá. E aí a pessoa erra, ela já muda o comportamento e fala, não foi bem assim. Não, cara, mas assim, vou te falar, eu vejo uma evolução na sociedade, tipo assim, a gente está discutindo isso diversas vezes, e cada vez que a gente discute, a gente aprende mais. Eu sou uma pessoa que cada vez aprendo mais, gosto dessa temática, me preocupo com essa temática, não gosto muito de mimimi, sabe? Eu não gosto quando as pessoas ficam criando problema em tudo. Eu sou uma pessoa que tipo assim, acredito que isso vai passar, e a gente ainda vive num estado, o Rio de Janeiro é um estado com pouco disso, porque o que difere no Rio de Janeiro, a gente é muito misturado. Estados do Sul, né, por exemplo. Não, cara, o estado do Rio de Janeiro, ele é um estado muito misturado. Pelas origens de tudo. No sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina, é onde está o núcleo da galera mais racista do Brasil. Mano. É porque no Rio, cara, além de ser um estado muito misturado, é um estado antigo também, e o que acontece é o seguinte, já misturou, claro que a grande maioria pobre ainda é a grande maioria de origem negra, não vou dizer que é o negro da cor, mas é o que eu estou falando, é o negro pardo, só que ainda é muito misturado, e a gente, graças a Deus, essa mistura já trouxe até uma evolução, já mudou um pouco a característica, mas tem estados onde que a população rica é branca, né? Você divide pela cor mesmo, tipo assim, quem é rico, é tipo África do Sul, quem é rico tá entendendo? O branco mora na beira da praia e pro interior é negro, entendeu? Então, tipo assim, o Rio, cara, em outros estados eu que já visitei bastante, assim, tal, moro em outro estado hoje, cara, é muito difícil essa separação é muito mais nítida, entendeu? O Rio de Janeiro eu ainda acho um estado bem menos, e na verdade acaba que no Rio... Mas ainda tem. Não, ainda vai ter. Ou no Brasil como um todo. Né? No Brasil como um todo, ainda vai ter, Lucas, mas assim, eu percebo muito a questão
no Rio, acaba que você tem pobre e rico de todas as cores, raças, gêneros e etnias. Não, sim, eu entendo a sua fala, Fabinho, mas a questão é que os pretos hoje são maioria no Brasil. São maioria. Mas eles não ocupam os lugares que deveriam. Mais importantes. Ele não ocupa a maioria dos lugares que realmente tem credibilidade, se você parar para pensar que o único lugar que a gente enxerga, né? Como artistas, políticos. Sim. O único lugar que tem mais preto que branco são os presídios. Pode ser. Delas. E as favelas. Assim, os lugares mais pobres. Então, acabam que essa. Então, eu tô tentando me policiar para não falar bobagem. Mas, tipo assim. Não, talvez. Não, é tipo assim. Não, uma bobagem que realmente faz assim. Eu não tenho nem 30 minutos de vídeo. Assim, acaba que essa questão social que você falou, onde presídio tem mais negro, onde favela tem mais negro, é que leva a ter. É que comprova que a condição social do negro do Brasil ainda é pior. E que, na verdade, a gente sabe que a condição social do cara é que tem gente que é mal, mas a grande maioria, acho que a grande maioria se envolve com crime por questão social. Sim. E aí, cria esse efeito rebote aí, da pessoa falar, poxa, essa galera tá com a cara estranha, eles podem ser... Então, tipo assim, tudo isso é... Bate muito também estrutural. Em outras, isso é a outras bandeiras. formada que leva a pessoa a tomar atitudes assim. Sim. E aí, para a gente curar disso, vou citar o Paulo Cruz, o racismo, o Brasil foi o último país, né, a abolir a escravidão. O último país importante do mundo a abolir a escravidão foi o Brasil. E aí, o que acontece? Ainda é um processo recente, isso ainda vai demorar tempo, vai precisar um pouco da sociedade misturar. Mas eu vejo que, assim, existem campanhas, existem atitudes que vêm mudando isso. Agora, é claro que eu estou falando, também não acho legal cultuar um mimimi. Eu acho que a gente tem que acabar com isso, entendeu? Acabar. Como é um processo. Talvez eu não viva para ver o final, a extinção dessa ideia maluca, né? Tomara, né? Tomara, porque assim, como eu falei, foram mais de 300 anos de escravidão. E de abolição de escravidão foi nem há 140 anos atrás. Não tem nem metade disso. Então é uma parada que está muito ainda enraizada na nossa cabeça. É algo que vai demorar algumas gerações, né? Do branco e do negro. Porque o negro também ainda sofre muito. Como é que eu vou te dizer? O que é natural, né? Ele sofre muito por uma coisa que realmente ferrou com a população negra. Mas, assim, a gente ainda tem muito esse debate à tona quando, assim, que nem eu falo, eu gostaria que isso ficasse tão leve e acabasse que se diluísse, a gente não precisasse estar fazendo um vídeo desse. Mas... Sim. Exato. Sim. Mas acho que ainda vai demorar mais algumas gerações, né, pra gente essa evolução. Mas em outras bandeiras, como por exemplo, na comunidade LGBTQIANP+, eu acho que é isso. Uma letra só mata tudo certo. Quase. Tivemos... Mas tu tentou acertar. Fiquei pensando aqui, calculando que eu era letra, onde ia entrar e deu... Eu de vez em quando solto LGBT ainda, pô. Ou GLS. Já soltei GLS. Mas aí o que acontece? Antigamente nós tínhamos uma mentalidade, né, como sociedade, de que todo gay tinha AIDS. Há um tempo atrás. Já aconteceu isso. Hoje a AIDS vinha dos gays. Tipo, também. Vinha dos gays, exatamente. A AIDS, quando surgiu no Brasil, era chamada de câncer gay. Sim. Não só no Brasil, não. Sim. E aí você vê que realmente é algo que demora um certo tempo para ser diluído até chegar ao fim. E como o Gabriel falou, né, são 300 anos de escravidão. Na comunidade LGBT e tudo mais, alguma coisa aí, outras letras, nós temos essa situação, né, porque a AIDS é uma doença, na história, considerada recente, e aí nós tivemos uma evidência, né, mundial dessa doença, uma propagação mundial, e depois ela veio de uma forma decrescente, né, hoje tem tratamento e tudo mais, e você vê que a forma como a sociedade leva isso
né, essa questão do HIV, né, da AIDS, nessa comunidade, está se diluindo também. E aí hoje nós vemos como algo muito globalizado, né? Pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Eu acho que hoje isso também se espalha para a situação do racismo. Por quê? Deveria ser visto. Mas mas o racismo é muito mais complicado para pensar. Muito mais Sim, complicado. eu falo no sentido de que qualquer um pode errar, né? Alguém chegar e banalizar, chegar assim, racista, racista. Qualquer coisa que faz, racista. Porque atitudes estão aí para serem racistas. As coisas vão acontecer normal. Isso porque são anos mesmo que nós carregamos isso, como sociedade. Normal não, comum, por favor. Não, eu falo hoje normal no sentido de que... De comum. Como sociedade... Normal no sentido de comum. Normal, comum, a pessoa pega assim, ó, Lucas do Pidemor fala que racismo é normal. Fudeu. Aí vai que o vídeo bom. Mas é porque realmente essa evolução faz parte da sociedade. A gente tem que ver onde a gente está errando justamente para a gente poder condenar e depois abolir, entendeu? Mas nesse caso específico faz parte da história. Nós vimos que já tivemos vários casos desses durante a nossa trajetória aqui na Terra, e isso vai se estender também para a questão racial, entendeu? Até ela ser abolida. Mas nós vemos hoje que erramos muitas das vezes tentando condenar umas pessoas, mas de outra forma as pessoas que condenam, elas não assumem os seus erros. Entendeu? Eu acho isso muito importante, justamente para a gente poder até acelerar esse processo de evolução como sociedade. Mas eu tenho, Lucas, nisso que você está falando aí... Pô, falei bonito agora, hein? Falou um monte de merda, mas falou bonito. Olha só. Uma merda bendita. Uma merda bendita, né? Até passa. Mentira, não passa porra nenhuma. Olha só. Não, mas o que acontece é o seguinte. A gente, cara, o racismo, ele se tornou uma bandeira política. E isso vem atrapalhando, porque também as pessoas se usam dessa bandeira para jogar um contra o outro. E muito mimimi, que nem eu falei. Porque tem coisa que dá pra gente já resolver. Entendeu? Mas só que assim, é difícil a gente tratar como mimimi, por a gente não sofrer esse tipo de coisa. Então, vou te dar um exemplo. Quando o Gabriel deu o exemplo do criado mudo, por exemplo. As pessoas sempre questionaram, hoje em dia agora eu tenho que chamar de preto, antigamente tinha que ser negro, por que eu não posso usar negro? Cara, é simples, porque o negro, você naturalmente associa coisas ruins à palavra negra, ou negro. É por isso que a gente não pode usar. Mas antes, assim, eu tô concordando contigo, mas assim, tô fazendo um contraponto. Mas antes não era. Antes o preto que ofendia e o negro não. Então, aí você pega numa questão simples, aí o pessoal fala assim, mas aí, pô, cara, você pode chamar outra pessoa de negra, desde que você não entenda que o negro é uma palavra para denegrir. Exato. Né? Pra mim é difícil falar preto. Entendeu? Como denegrir também é errado, enfim. Cara, pra você entender que você não quer desmerecer ninguém. Porque, por exato. Pra mim é difícil falar preto, cara. É muito difícil, porque eu cresci... Afrodescendente. Não, eu cresci ouvindo que preto é ofensivo e negro não. Tá entendendo? É que nem eu falo. Vou trazer um exemplo muito doido. Isso é uma outra... Isso, rapidinho, só te cortando agora que é a minha vez de me vingar. Eu acho isso importante também ser falado. Por quê? São gerações diferentes e aí tem muito aquela parada. Que a forma como você trata essa questão vai ser diferente da forma como uma criança pequena vai tratar. Porque a sociedade ela vai evoluindo. E aí o seu comportamento social, quando você também era uma criança, era muito diferente. Tanto que antigamente ninguém falava, criado mundo errado. Cara, todo mundo... Há 20, 40 anos atrás, ninguém falava. Cara, isso, todo mundo falava. Se você pensar... esse dia eu tava pensando numa coisa muito louca aqui. Porque eu penso muito nesse assunto e gosto muito de... Porque isso me incomoda. Cara, se você pensar que o escravizador talvez, muitas das vezes, não fosse um racista, porque, olha só, é muito estranho. Existe essa discussão mesmo no meio científico, porque... Nem sabia. Assim, porque querem saber, tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, a escravidão ou o racismo? Né? Então, existem alguns fatos que comprovam que o racismo surgiu com a escravidão. E não eu também acredito. Porque eu acho, assim, e para você ver, eu não sabia disso e eu fiquei pensando. Porque, olha só, cara, é muito difícil. É que nem, hoje você tem um cachorro na tua casa e ele faz o que você, teoricamente, quer que faça. Na minha casa, meus cachorros fazem o que eles querem, mas, em geral... Você é que é o dono daquele cachorro, é isso que eu quis dizer. Então, se você era uma criança
durante a época da escravidão e a tua família tinha escravo, aquilo, você podia não ser racista, mas você era um escravizador. Você nasceu dentro daquela cultura. Imagina, você foi criado para pegar... Tipo, você pega um cavalo, que hoje também ninguém mais... Nem no campo está quase se usa mais moto que cavalo para fazer as coisas. Cara, porque já tem gente reconhecendo que não precisa usar um cavalo para fazer uma série de... Isso já é um outro programa. Então, mas era a mesma coisa. Imagina se você... Que nem você nasce num lugar onde você é criado para falar assim, ó, essas pessoas são suas. Você nasceu dentro daquilo. Você talvez não tinha nada... E não eram nem pessoas, né? Você não tinha nada contra o negro, mas só que você... Era minha propriedade, e aí você vai... Não, então, o que você falou, é o movimento... Cara, você acha isso normal, não é, Érica? Normal. Não, as pessoas não teriam culpa. Não teriam culpa de seguir um padrão, que é um padrão merda, graças a Deus. Não, culpa tem. Culpa tem. Me explica. A culpa tem. Porque, eu tô dizendo pros dias de hoje, né? Não, culpa. Hoje não, tô falando do passado. Hoje tem culpa. Não, do passado mais ainda, né? Porque você tá comprando pessoas. Não, ele tá dando exemplo, por exemplo, da situação que ele tá dando. Vamos dizer que o cara era dono de uma fazenda. O filho dele nasceu entendendo que o escravo era dele, que ele que te mandava e que ele tinha que manter aquela propriedade. Ele não nasceu racista, mas ele desenvolveu o racismo com o ato da escravidão que ele viu a vida com o ato da escravidão. Porque, tipo assim, ele não teve culpa pelo movimento mas ele virou racista. Para ele, mas é muito difícil você dizer para hoje, sei lá, chutando um número aqui, mais de 120 milhões de pretos no Brasil, que esse cara não tem culpa. Não, eu concordo. Então é isso que eu tô falando. É complicado. Mas assim, tu entende que é uma questão de tipo assim. O escravizador pro racista pode ser. Eu acho que são coisas diferentes. Porque para ele era uma questão de poder. Era como se você fosse um. Nem todo escravizador é racista. É como se. Assim, claro. Vamos pegar aqui há 200 anos. Mas é a mesma coisa de você ser dono de uma indústria gigante e pagar salário mínimo para todo mundo. Tem gente que se sente escravo daquilo ali. Só que hoje está legalizado, entendeu? Naquela época era... Não, eu paguei por esses caras, eles são meus. E era o normal da época. Então a criança crescia com aquela porra. Então, tipo assim... E assim nasce o racismo estrutural. Não, é assim que nasce psicopata, é assim que nasce uma porrada de... Não, psicopata... Mas tá entendendo? Um monte de comportamento merda que a gente às vezes fala, pô, esse maluco aí... É perpetuado entre as gerações. Sim, mas hoje... A mãe dele bateu nele, o pai dele abusou dele, hoje ele é um psicopata. Porra, o cara tem culpa? Tem, ele matou gente. Mas ele se ferrou muito para chegar. Então, é difícil. É que nem o próprio ladrão. Né? Que fala assim, pô, mas a sociedade jogou esse cara à margem dela e hoje ele rouba. Ele tem culpa de roubar? Tem. Mas só que ele também é um produto do meio. Então, eu acho que a sociedade como um todo criou um sistema merda para todo mundo. E graças a Deus saímos dele. E ainda existe. Mas eu acho que com o tempo, se Deus quiser, isso vai acabar. A gente não vai ter que estar fazendo mais um programa sobre esse. Na quarta-feira mesmo. A gente queria fazer sensacionalista, mas não era. Era para puxar mais uma vez essa temática aí. Esse tema é um tema muito caro pra gente, né? A gente gosta muito de jogar na cara das pessoas, tipo, deixa de ser racista ou babaca. A gente gosta de fazer isso, é bom fazer isso. Gosta. E apesar da gente, como essa você semana falou, mesmo, também teatros aí o tempo todo. Agora deixa o Lucas falar, meu Deus. Essa semana nós não vai falar porra nenhuma. Uma conversa aí com o Gabriel. Gabriel falou sobre até a situação do Monteiro Lobato, né? O pessoal agora tá querendo condenar o Monteiro Lobato como um racista, né? Justamente porque o comportamento que ele tinha, sei lá quantos anos atrás. Sei lá, quantos 100 anos atrás. 100 anos atrás. O mundo era muito diferente dos anos atuais. E aí você vê que o comportamento dele era bem errado para hoje. Mas para antigamente, isso era comum. Entendeu? Aí ele retratava o mundo como era, ele vivia o mundo como era. Exatamente. Mas aí, hoje, vamos pegar aqui um exemplo bem prático para o nosso dia a dia. Nós já tivemos cachorros, né? Nós temos, sei lá. E aí você vê... Cachorros. Alguns degraus para chegar nos cachorros. Isso. E aí, o que acontece?
Hoje nós achamos normal, tudo mais, criamos, baixamos lá o carinho e tal. Só que daqui a 200 anos a sociedade começa a ver isso de forma diferente. Fala, porra, botava o cachorro aprisionado, o cachorro tem que ser livre, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, seremos condenados por conta disso? Cachorrogistas. Entendeu? Vamos ser. Cara, mas quando eu era animalfóbicos, o normal de cachorro era na corrente. Hoje, se tu bota um cachorro na corrente, maluco, eu já fico puto com a pessoa. Hoje, cachorro, por exemplo, faz aniversário, bolinho e tudo mais. E aí você vai vendo, com o passar dos anos, vai ficando diferente o comportamento. Mas aí você tem que entender que, por exemplo, nós... Foto de aniversário da Freda. Tá vendo? Aí daqui a 200 anos, por exemplo, o pessoal vai abolir pessoas de terem cachorros ou pets em casa. Vai falar que todo animal precisa ser livre, cara, e tudo mais. Podemos caminhar para isso, cara. Sim, podemos. Porque já a sociedade por exemplo, antigamente o cachorro era para viver fora de casa. Aí agora a gente virou o pet friendly, né? Que a gente tem todo um programa sobre isso. Passarinho não pode mais ter em casa. A gente tem um programa, tá vendo? Como um canal que tá sempre de olho na sociedade, né? Mas eu acho que vale a pena, só para concluir essa linha de pensamento, eu acho que vale a pena a gente também colocar uma mentalidade, né, voltada àquele ano, quando a pessoa praticou aquilo. E aí, por exemplo, condenar hoje o Monteiro Lobato por conta do racismo, eu acho muito... Ele era racista? Podemos dizer. Só que ele teve atitudes racistas, sim, mas na época o mundo era outro, e tipo assim, não quer dizer que se ele teve atitudes como... Gabriel, vou citar mais uma vez o Gabriel. O Gabriel falou, a gente tem o tempo todo, entendeu? Que é isso que vai matar, vai acabar com a obra do cara. Né? Eu tô sendo mais citado que Paulo Freire, hein? Que coisa. Bom, mas 40 minutos depois, alguém tem mais alguma consideração? Claro. Pouco nos racistas. Não, isso aí é sempre. Mas uma das coisas que você... Para você dar, eu vou dar um exemplo claro do que você está comentando. A gente conversou antes de a gente trazer esse programa aqui, obviamente, isso foi discutido numa reunião. Eu conversei com o Gabriel numa gravação que teve recente de Farofa, até sobre isso, sobre racismo, enfim. E aí, por exemplo, eu falei que eu sou, cara, isso é uma das pautas que eu mais prezo, sim, que eu sempre trago, porque racismo é escroto. Você que é racista, você é um cara escroto mesmo. Isso aí. E a gente estava falando sobre isso, o quanto é errado, aquilo outro e tal, e bababá. E eu falei para ele assim, que eu entendo que eu posso errar. Eu falei, eu entendo que eu posso errar. Por isso que, para mim, eu não abomino, eu não quero matar a pessoa que teve um ato racista. Eu não quero isso, eu quero conscientizar ela. Se eu posso, de uma certa forma, né? Mas eu quero tentar melhorar para ela não ter esse ato novamente. É isso que a gente tem que prezar, tá? Obviamente, como eu falei, se a pessoa não admitir que errou, aí já virou um problema de polícia, aí já virou outro problema, que é o que eu acho. Já passamos da fase da conscientização e a pessoa não botou na cabeça dela, meu amigo, aí você vai para uma fase mais à frente. E aí, por exemplo, eu usei, às vezes eu mesmo posso ter um pouco de humor negro. Aí na hora eu falei, fudeu, falei merda. Humor negro, eu tenho que usar humor ácido. Eu tô associando que o negro é uma coisa ruim, é um humor ruim. Entendeu? É por isso que tem a definição, como eu estava dando explicado, a relação do negro com o preto. O porquê disso? Porque a gente associa as coisas a o negro ser ruim, como humor negro, mercado negro, coisas desse tipo. E o magia negra. E o black metal que é bom pra cacete? Ah, moleque. E o humor negro é bom? Acabei de falar. Se você quer levar... Não! Ele falou, por isso que eu falei, ó. Humor negro é bom? Cara, o meu conceito de humor negro era o humor mórbido. Quando você, sabe, assim... Dá um exemplo aí, a gente. Só pra acabar tu fazer uma piada de nego que morreu e não, dá um exemplo. Não tem nada a ver com cor de... Faz a piada aí da flor preta, vai lá. Nem sei, porra. Faz a piada da modelo cadeirante. Aquela que tu faz. Não, eu que faço, não sou não, mas... Isso então, o Lucas vai mostrar, Lucas. Isso seria humor negro. Faz a piada com a câmera, faz. Gente, mas olha só, associar a cor negra a assim, tipo assim, o bem é branco, o negro é o mal. Tem lá no Yin Yang, lá, aquela paradinha lá. Cara, isso aí é tipo negro, é trevas. Eu acho que isso não tem nada a ver com cor de pele, não, pelo amor de Deus, né, cara? Não, só que as pessoas associaram isso, né? Exato. Não, mas aí tem gente maluca, é o que eu falo, a gente entra no mimimi, que tem gente doida de achar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, maluco. Eu só gosto de roupa preta, que eu acho mais bonito, pô.
Agora, o Fabinho usou a frase clássica, né? Eu tenho até amigos que são. Eu tenho até roupas que são pretas, olha só, não sou racista. Tem até amigos que são, pô. Ó, mas Pô, ele minha não barba é gosta. preta, como é que eu posso ser racista? Tem o quadro preto. Quadro negro, né, na verdade. Que era verde. Quer ver? Que é verde. Mas ele não gosta de estudar, então. Tem isso. Aí, vamos ser cancelados. É um absurdo, é um absurdo. Absurdo. Para com essa porra. Cancelem o Lucas. Vamos acabar com esse programa, já tá virando bagunça. Vamos acabar. Vamos lá. Então, recadinho. Gente, não esqueça aí de se inscrever no canal. Né? Comente aí o que você acha. Se o que a gente está falando é muita besteira, pode comentar qual a sua opinião sobre isso. E como o Gabriel costuma falar, se você é racista, por favor, se retire. E também aquele recadinho, não esqueça de assistir a nossa entrevista lá no Panorama Podcast. A gente não tinha falado isso no vídeo ainda. Corre lá no canal dos caras, a Lidera Samaral chama a gente lá para bater um papo. Tava eu, Cabeça e Gabriel lá. Então, corre lá, se puder, tá lá no Instagram do Panorama Podcast. Lá o link também tá, obviamente, no canal deles, Panorama Podcast, no YouTube. Fechou? Eu queria fazer um apelo. Antes do seu apelo, eu queria falar, gente, essas brincadeirinhas no final aí foram ensaiadas, a gente fez assim, só para poder mostrar que, assim, a gente... É porque eu fiquei com medo agora de a gente fazer as pessoas não entenderem. Elas são ensaiadas pra gente ver que um monte de brincadeirinha e piadinha que a gente faz, às vezes, sem maldade mesmo, mas... Pode gerar um... E você não vai ser um racista por causa disso, mas tenha cuidado, porque isso pode ferir alguém, tá? Se ferir, por favor, entenda. Primeira coisa boa que ele fala em 1 ano e meio de canal. Não, eu fiquei com medo de nego achar que a gente tá... Ai, falei de nego achar. Nego é foda, né? Mas neguinho, que a gente fala, neguinho é fera, neguinho some. Mas enfim, o meu apelo é o seguinte: você que é racista e tá vendo esse vídeo, ou você que acha que não é racista, comenta aqui embaixo se você concorda com a gente, se você não concorda com a gente, o que você acha sobre esse tema. Você acha que existe o racismo estrutural? Você acha que não, que é tudo mentira, que é tudo baboseira? Bota aqui nos comentários pra gente conhecer você melhor. Você não racista também coloca. Cara, a gente vive aprendendo com o nosso trabalho aqui, com nossas conversas. Não, é importante debater, é importante colocar para fora, é importante tirar dúvida, porque tem muita coisa que eu achava que eu fazia que não era, que depois passa a ser. E assim, só conversando é que a gente vai melhorar. Com isso, eu vou dar um beijo para todos. Mandem R$1 para o canal Pidemô, tá na descrição do vídeo, porque o Lucas até hoje não fez a nova logo. Valeu! Cobrado ao vivo. Vá. R$2. 1, 2, 3 Ah! e...